Bom dia, gente. A paz, tenham todos um excelente dia, né? De muita produtividade. E vamos para mais uma aula, para mais uma reflexão, né? Sobre prosperidade. E hoje eu quero falar de um tema, né? Bem forte, que para mim é muito forte. É fofoca. E aí você vai até me perguntar qual o impacto da fofoca na prosperidade? Vários. E o tema da nossa palestra hoje é o veneno suave que destrói relações. Fofoca, o veneno suave que destrói relações. Esse tema, ele é muito forte, né? Fofoca é algo que prejudica, né? Muitas pessoas, prejudica tanto quem faz, tanto quem é vítima, né? Eu quero definir aqui o que é fofoca, né? É falar sobre a vida de alguém sem que essa pessoa esteja presente. Geralmente com detalhes que não foram confirmados, né? Ou com julgamentos. Todo fofoqueiro, ele traz detalhes que ele não tem confirmação. Todo fofoqueiro, ele aumenta, né? Ele faz julgamento, né? Ele julga, ele traz a fofoca e ele dá o parecer sobre a fofoca, ou seja, ele se acha um juiz, uma juíza, né? E eu acho esse assunto muito sério, muito forte, e ele é praticado em vários lugares, né? Praticado em alguns ambientes de trabalho, em famílias, praticado em igrejas, em vários lugares, né? Nenhum lugar está isento dessa questão, a não ser o seu próprio lar, porque você direciona ele e você diz se você quer ter um ambiente de fofoca ou não. Os tipos de fofoca, né, gente? A fofoca, ela pode ser maldosa, né? A maldosa mesmo, ela é intencional, se faz com a intenção de prejudicar. Ela é aquela, pode ser também uma fofoca disfarçada, aquele fofoqueiro disfarçado. Ele chega assim, ela chega assim e diz, eu só estou falando porque eu estou preocupada. Mentira, não está preocupado com nada, está preocupado em espalhar alguma coisa que você não tem certeza. Algumas pessoas dizem assim, mas se falaram é porque deve ter alguma verdade. Não, as pessoas já fofocaram, já criaram histórias que foram totalmente mentirosas. E eu posso falar isso porque já aconteceu comigo. E eu tenho também outros depoimentos de vidas, né, que foram assim bem impactadas por conta de fofocas que são calúnias, né, aquilo que não aconteceu. E a questão também de destruição, né, de amizades, de sociedades, de casamentos, de noivados, de namoros. Muitas coisas foram destruídas por causa da fofoca, né? E aí você pergunta assim, Lúcia, por que as pessoas fofocam, né? Por que elas fofocam? Algumas pessoas fofocam porque elas foram criadas em um ambiente de fofoca, ou seja, o pai era fofoqueiro, a mãe era fofoqueira, os avós eram fofoqueiros, então ela foi educada para fofocar, né? Outras pessoas, elas têm baixa estima, então elas têm uma baixa estima tão grande que ela se sente bem, né? Falando da vida dos outros, comentando da vida dos outros, né? Ela se sente bem, ela sente assim, eu já vi, né, pessoas, eu trabalhei em um determinado lugar e tinha as pessoas da fofoca, né? Todo lugar tem, né? E você passa. E quando eu chegava, estava aquele grupo reunido, né? E elas geralmente paravam, né? Porque eu não gosto de fofoca. Eu não sou adepta da fofoca, eu não gosto. Eu só quero saber da vida de alguém para de fato ajudar. Quando alguém vem, né? Eu sou muito procurada, gente, para aconselhamento. Várias pessoas me procuram, contam o seu problema, me pedem oração, me pedem aconselhamento, né? E morre aquele pedido ali, né? E eu sempre falo assim, cuidado com para quem você vai falar, né? Algumas coisas você não precisa falar para ninguém. Onde você está, né, relatando, porque eu lembro de um pastor que ele nos aconselhava, né? Um homem muito sábio, e ele falava assim,
Às vezes você vai relatar o problema pedindo oração. E você vai relatar no lugar errado, com pessoas erradas, né? E aquela pessoa, ela não vai orar por você, ela não ora nem mesmo por ela, tá entendendo? Ela só quer saber do teu problema para poder propagar o problema, né? E tal. Mas voltando assim, né, para a questão da fofoca, eu quero pegar aqui um versículo da Bíblia, né, para a gente contextualizar, porque isso é muito forte, né? Vai em Tiago, pegue a sua Bíblia, em Tiago 3, e versículo 8, que diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E eu já faço uma pergunta para você. Da sua boca procede bênção ou procede maldição? Por que você é tão envolvido em fofoca, né? Eu sempre faço assim, o fofoqueiro, ele usa muito o sujeito indeterminado. Disseram, né? Olha, disseram que fulana, olha, disseram que fulano. Disseram o quê, gente? Disseram o quê? Por que você tá falando algo que disseram? Você nem sabe se é verdade, né? E você está ali contando. E as pessoas, elas saem contando e aumentando, né? Aumentando e vai passando para o outro, que vai aumentando e gera uma desgraça na vida, né, de quem é a vítima, né? Então, assim, da sua boca, você escolhe. Eu vou ser, a minha língua, ela vai ser bênção, a tua boca, ela vai ser bênção ou ela vai ser maldição? O que você tem feito, né? Vamos chamar aqui para reflexão, né? O que você tem feito? Você tem amaldiçoado ou abençoado as pessoas? Sempre que eu escuto alguma coisa, né? Sempre que eu escuto alguma conversa, eu tenho que fazer as perguntas, né? Eu vou, né? Isso serve para quê? Vou propagar por quê, né? Vai aumentar o quê na minha vida? O que vai acontecer na vida do outro, né? Se eu fizer isso. Então, assim, muitas foram as pessoas que foram vítimas da fofoca. E eu pergunto assim, quando você cuida da vida do outro, eu aprendi muito com o meu pai e a minha mãe. Eu cresci em um ambiente que não gerava fofoca. Meu pai, ele odiava a fofoca. E eu já vi, quando criança, porque eu só tive pai até 15 anos, o meu pai expulsar pessoas da minha casa. Fulano, vá fofocar em outro lugar. Aqui na minha casa, não. Porque as pessoas podem passar e achar que eu sou igual a você. Ele falava isso. Eu já ouvi minha mãe dar várias respostas em várias pessoas. Cuide da sua vida, né? Quem fala dos outros tem a sua para negócio. Então, assim, eu não aprendi a fofocar, né? Eu não tive como aprender a fofocar no ambiente que eu vivi. Porque eu vivi em um ambiente que a fofoca era cortada. Mas teve gente que viveu em ambientes, né? Que foi ensinados a fofocar. Aí tá na hora de você parar. Tá na hora de você saber que a fofoca prejudica o outro, né? Que a fofoca não vai fazer você prosperar em nada. Geralmente o fofoqueiro, ele é um pouco invejoso. E ele fofoca com algumas, né, intenções. Ou porque ele tem inveja do outro, né? E ele quer, né, mesmo prejudicar. Então ele lança a fofoca para ver a vida do outro destruída, né? E tem baixa estima também. E é maldoso mesmo, é cheio de coisas ruins, de coisas diabólicas, né? Então, assim, se você profere, né, coisas ruins, se você quer acabar com a vida dos outros, né? E eu acho muito interessante que isso acontece com pessoas que vivem, né, com a Bíblia, né? Elas leem a Bíblia e mesmo assim elas saem propagando da vida do outro, cuidando da vida do outro, né? E eu me pergunto como você consegue ter tempo de cuidar da vida do outro. Porque o dia tem 24 horas, eu até queria que ele tivesse 48, porque eu não dou tempo de cuidar das minhas coisas, né?
dos meus projetos, dos meus trabalhos, dos meus filhos, do meu esposo, né? Daquilo que de fato me importa. É o que eu vou repetir. Eu só quero, e as pessoas me procuram, saber da vida de alguém para eu ajudar. Para eu destruir, não. Você não precisa me contar nada, né? E aí você me pergunta, as pessoas inventam mesmo? Inventam. Eu vou te dar só um exemplo, eu já fui vítima de várias, viu? Mas eu vou te dar um exemplo assim, bem que foi inventado mesmo. Quando eu tinha, no meu primeiro emprego, né, gente? Eu trabalhei, né, com empresário e meu primeiro emprego. E as pessoas achavam, né, em Jacobina, na cidade que eu trabalho e que eu não tô morando, porque eu moro agora no sítio, né? E as pessoas sempre achavam, né, que eu tinha um caso com o meu diretor, né, com o dono daquela empresa, né? E eu tinha uma relação de muito respeito. Gente, eu dei uma pausa ali, né? Mas vamos retomar. Aí você me pergunta, você já foi vítima de fofoca? Sim. Aí eu tava falando, né, do meu primeiro trabalho. Então, assim, as pessoas comentavam, né, que eu tinha um caso com essa pessoa, né, que era o meu diretor. Eu tinha um respeito por ele, né, que era já uma pessoa mais idosa, e pela sua esposa também, que foi uma pessoa que eu fui trabalhar depois com ela, trabalhei muitos anos, né, e tive um respeito muito grande por ela, tenho um carinho muito grande por ela. Eu nunca tive um caso com esse homem, né, nunca. E essa fofoca, ela era tão grande que eu namorava uma pessoa na época, e essa pessoa, ela terminou o namoro comigo. Ela terminou porque ela falava que as pessoas comentavam que eu tinha um caso com esse homem e que ele bancava as minhas contas, né? Isso era tão forte, gente, em Jacobina, e eu me sentia envergonhada, né? Na época eu não tinha maturidade, hoje não, hoje eu tenho maturidade, então assim, essas coisas não mais me abalam, né? E aí eu lembro que eu passava em alguns lugares e quando eu passava, né, eu escuto muito bem. Aí eu ouvi alguém dizer, ó, amante de fulano. Eu já ouvi, né? Eu já ouvi isso. Imagine aí a gravidade, né? E eu não tinha nada. As pessoas simplesmente achavam que eu não poderia morar no lugar que eu morava, que eu não poderia ter o que eu tinha e que para ter o que eu tinha, para ter o emprego que eu tinha que ter um caso com essa pessoa, né? Que eu não tinha inteligência, que eu não tinha, né? Eu era jovem, eu malhava, eu tinha, né? Era mais exibicionista, o corpo bonito. Então, assim, as pessoas achavam que eu tinha, né? Então, assim, eu fui vítima de várias calúnias mesmo, porque se você me perguntar assim, Lúcia, o que foi que você fez, né, que de fato foi verdade, eu vou te falar, porque eu sou uma pessoa assim, sem hipocrisia nenhuma. Pense que eu sou sem hipocrisia, né? Eu acredito muito na Bíblia. Depois que eu aceitei a Jesus, que eu tive um encontro com ele, então eu sempre acredito, a Bíblia diz assim, confessa e deixa que você alcança a misericórdia. Então, práticas que eu fiz, que eu considerei erradas, eu confessei diante de Deus, eu deixei, né? E eu pedi perdão àquelas pessoas que eu feri. Tu tá entendendo? Então, assim, eu não tenho nenhum problema em relatar aquilo que eu fiz, que de fato foi verdade. Mas eu fui muito caluniada. Houve uma época que, né, que eu fui acusada de ter roubado, né, uma empresa que eu trabalhava, né, acusada assim, não para que o pessoal comentava justamente por isso, né, porque eu tinha mais de um emprego, né, então achava que tudo que eu tinha não era do meu suor, do meu trabalho, né, e assim, várias coisas que chegou um tempo que a gente parava assim para pensar e sentia envergonhada. Houve um tempo na minha vida que eu comecei a ficar deprimida. Houve um tempo que as minhas amigas de verdade, elas falavam assim, vai embora, Lu, dessa cidade, vai embora. E eu falava assim, não, eu não vou embora dessa cidade, né? Aquilo que todo mundo erra, né? E que todo mundo... Eu sempre falo assim do fofoqueiro porque ele se acha... não sei, né? Ele está acima da média, ele não erra, ele é santo demais, né? E ele nunca erra, então se alguém errar, ele não perdoa. E para alguns eles inventam, né? Eles saem inventando um monte de coisa para destruir mesmo a vida das pessoas, né? E eu venho aqui, em nome de Jesus, te pedir, para de fofocar,
Para de falar daquilo que você não sabe. Para de propagar as coisas ruins. Você não tem ideia do tanto de vidas que você destrói, do tanto de gente que é deprimida por conta da sua fofoca, do tanto de pessoas que têm baixa estima, de tanto que falaram mal dessa pessoa. Para com isso, né? Você não nasceu para ficar julgando as pessoas. Você também é cheio de erros, você também erra, né? E aí, às vezes, você tem aquela frasezinha medíocre que as pessoas falam: ah, o mal feito é da conta de todo mundo. O mal feito não é da sua conta. Cuida da tua vida, né? Se você cuidasse bem da sua vida, você não teria tantos problemas como você tem. A gente vê cheio de gente fofoqueira que a casa dele tá cheia de problema. Problema no casamento, problema nos filhos, problemas financeiros, né? Problemas espirituais, né? Problemas sentimentais, mal resolvidos, deprimidos e cuidando da vida do outro. Cuide da sua vida em nome de Jesus. Vá cuidar da sua vida. Pare de usar essa língua que Deus te deu, essa boca que Deus te deu e Ele te deu a escolha, a amaldiçoar ou fazer o bem, abençoar. E escolha fazer o bem. Escolha gastar teu tempo com o que vai, né, trazer prosperidade para a tua vida. Né? Cuida dos teus filhos, deixa os filhos dos outros, né? Cuida do teu esposo, deixa o esposo do outro. Cuida da tua esposa, deixa a esposa do outro. Deixa a vida do outro, né? Olha tudo no outro, olha, fala, né? Alguns é cheio de religiosidade, porque eu digo assim: olha que privilégio que eu tive de ser seguidora de Jesus Cristo. Porque crente até o diabo é. O que tem de gente que frequenta a igreja, que se diz crente, que é pior do que o diabo, né? Por quê? Porque você não entendeu o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No dia que você viver o evangelho de Jesus Cristo, aí você vai deixar de julgar as pessoas. Você vai deixar de fofocar, né? Você vai deixar de mentir, porque o fofoqueiro é mentiroso, é isso? E você vai cuidar da sua vida. Você só vai cuidar na vida do outro para ajudar e não para colocar a pessoa pior do que o que ela já está, né? Assim, olha, gente, isso aqui é um creme dental. Um creme dental, tá vendo? Você quer ver? Espreme o conteúdo desse creme dental todinho assim, ó. Espreme ele todo. Não vou espremer aqui não para não derramar, né? Perder. Aí depois você tenta colocar ele aqui dentro. Por esse buraquinho aqui que ele saiu. Do mesmo jeito é a fofoca. Saiu, já foi, espalhou, né? Você falou do outro, o outro vai falar, o outro vai reproduzindo, o outro fofoqueiro vai reproduzindo e nunca mais, né? Essa fala vai deixar, né, voltar. Não. Você precisa entender. Seja sábio, seja sábia. Se você não tem nada de bom para falar, se você não lê, não estuda, porque é cheio de gente, né? Que eu falo assim, é frequentador de ambientes, mas não estuda, não absorve aquilo que é bom, né? Para poder propagar. Se você não tem nada de bom para falar, fecha a tua boca. É sábio também as pessoas que falam pouco. Elas são sábias. Não tem nada para falar? Fica quieto, fica ouvindo, né? Mas você não precisa falar para poder atingir tantas pessoas, prejudicar a vida de tantas pessoas, né? Tem uma frase do Napoleão Hill, que eu anotei aqui, que é um livro que eu acho fantástico, né? E ele diz assim: a calúnia é como um carvão. Se não queima, suja. A calúnia, a fofoca é como um carvão. Se não queima a outra pessoa, suja, mancha a imagem daquela pessoa. E até ela provar que não foi verdade, ela vai amargar muita coisa, né? Mesmo quando não nos destrói por completo, né? Como não me destruiu por completo, a fofoca deixa feridas que demoram a ser cicatrizadas. Que demoram de ser cicatrizadas. Então, por que, né, você escolhe praticar o mal? Por que você escolhe ser fofoqueiro, fofoqueira, quando você tem tantas outras coisas boas para produzir? Né? Você poderia estar gerando riqueza espiritual, material, né? Tantas coisas que você poderia estar gerando riqueza. Hoje as pessoas vivem nas redes sociais analisando, fazendo análise não para colher aprendizados
né? Mas para olhar a vida do outro, para criticar, para falar, né? Vamos procurar o que fazer, vamos procurar fazer o bem e não coisas ruins, né? Tem uma história também que eu muito acho interessante, né? Que é a história das penas de ganso, né? Uma mulher, né? Ela procurou um certo sábio e aí ela tinha feito uma fofoca e ela falou que estava muito arrependida porque ela falou coisas que não deveria, né? E espalhou muita coisa. E aí aquele sábio ouviu a mulher e ele disse assim, né? Vamos pegar penas, né? Pegar um travesseiro, né? Pegue um travesseiro cheio de penas de ganso, né? Vá até um lugar bem alto. Pegue um travesseiro cheio de penas de ganso. Vá até um lugar bem alto, né? E agora chegue lá e solte essas penas ao vento. A mulher assim fez. Pegou o travesseiro cheio de penas de ganso, subiu em um lugar bem alto e soltou essas penas, né? Depois ela voltou para procurar o sábio. E ela disse assim, eu fiz o que você mandou, e agora? E aí ele disse assim, agora vá lá e cate-as. Pegue todas as penas que você espalhou. E aí ela disse assim, é impossível fazer isso. E aí ele disse também, né, moral da história, é impossível, né, você também tirar, né, tudo aquilo que você falou de alguém. Espalhou a fofoca, não tem mais jeito. Você espalhou. Por isso, antes de falar, pensa. Antes de falar, tira essa maldade do teu coração. Tira essa inveja do teu coração. Se você aprendeu a fofocar no lar que você cresceu, tira. Você não é obrigada a seguir aquilo que foi errado dos teus pais. Entendeu? Tantas coisas que a gente aprende errado com os nossos pais, a gente deixa pra lá. A gente tem uma nova, né? Uma nova forma de ver as coisas. Então tem várias formas. Pede para Deus para tirar. Faz um jejum, já que isso é tão forte, porque é viciante. O fofoqueiro, ele sente prazer em fofocar. Ele é viciado. Eu já vi grupos que chegam nos lugares e nem te conto e tal. Olha, e eu ficava assim olhando. Meu Deus, sente prazer em propagar a vida dos outros. Vai para os lugares para observar e depois sair falando mal, né? Gente que contou seus depoimentos que era para ficar ali naquele ambiente, que pediu oração e hoje estão com seus nomes espalhados nos lugares, as suas histórias que não era para serem expostas, né? Faça um jejum, peça a Deus para tirar, né, todos esses demônios, essa legião de coisas ruins que tem em você. Para de fazer o mal em nome de Jesus, né? Para de fazer o mal. E aí você vai me perguntar qual é o impacto dessa fofoca na prosperidade. Todos os impactos, né? Você não vai prosperar. Você pode prosperar financeiramente, mas você não prospera em outras áreas. Porque às vezes você diz assim, mas fulano é fofoqueiro e tem muito dinheiro. Sim, ele tem dinheiro, mas ele tem paz, ele tem tranquilidade, a família dele está equilibrada, né? Ele tem boas amizades, as pessoas falam bem dessa pessoa. Então, assim, a prosperidade, por isso que eu falo prosperidade em todas as áreas da tua vida. Já falei e repito, quem é rico só de dinheiro é pobre, você só tem dinheiro, né? Então, a gente precisa ser prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Então, vamos nesse dia, né? Vamos nos preocupar com as nossas vidas. E quando nos preocuparmos com outros, que seja uma preocupação de verdade, para de fato ajudar e não para propagar o mal. Você não nasceu para isso. E você que foi caluniado e que não se levantou ainda, que não conseguiu se reerguer como eu me levantei, né? E olha para você. Você é a imagem, vou repetir novamente, você é a imagem e semelhança do Criador. As pessoas não podem te destruir. A calúnia não vai te destruir. Vai chegar um momento que você vai ter de verdade um encontro com Deus. E você vai ver que você vai ficar em paz consigo mesmo e que as fofocas não mais te atingirão. Não mais deixarão de fazer você tocar os teus projetos, os teus planos. Pense nisso. Você é a imagem e semelhança do Criador. Que nesse dia, você que está ouvindo essa mensagem, compartilha com alguém que não está bem, alguém que não conseguiu se levantar, alguém que foi vítima de uma calúnia. E quem sabe também você alcança os fofoqueiros e que o Senhor toca no coração dele e eles parem de fazer o mal.
eles entendam que nós fomos feitos para abençoar e não para amaldiçoar a vida das pessoas. Seja próspero. Seja uma pessoa que vai produzir o bem, que vai propagar o bem. Não seja uma língua, uma boca que só serve para amaldiçoar a vida das pessoas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de toda essa maldição chamada fofoca. O veneno suave que destrói relações. O veneno suave que destrói relações, destrói vidas, destrói casamentos, destrói sociedades, destrói... Sabia que tem gente até na prisão porque foram vítimas de calúnia? Pensa antes de falar. Seja sábio. Seja um seguidor de Jesus Cristo. E aí você vai parar de achismo, eu acho. Você vai parar de julgar. Você vai parar de um monte de coisas que você não acha nada. Você tem que achar as coisas da sua vida. Entendeu? Você não tem que achar nada. Ah, fulano... Não... Nada. Você não tem que achar nada. As pessoas é cheia de achismo. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que ela deveria. Eu acho que ele deveria. Eu acho que você deve tomar conta da sua vida. Entendeu? Eu acho que você deve tomar conta da sua vida. E não conta da vida dos outros. Tá bom? Deus te proteja. Deus te abençoe nesse dia.